E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala tá trazendo mais um vídeo comentado para vocês, pessoal, e neste vídeo pra gente falar um pouquinho a respeito do majestoso, isso mesmo, de São Paulo e Corinthians que se enfrentam pela primeira partida das semis da Copa do Brasil nessa terça-feira, tá certo? Quem que será que é o favorito aqui da vez? Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre eles no vídeo hoje. Não sendo essa, claro, pedir muita ajuda, a colaboração de todos vocês aí para deixar o like, a inscrição no canal e não se esqueçam também de me seguir nas redes sociais aqui abaixo desse vídeo, é super importante, me ajuda demais, beleza? Bom, sem relação então, simbora falar um pouquinho desse jogo que promete, viu pessoal? Confesso que eu estou tanto quanto ansioso nessa véspera de clássico, nessa véspera de decisão, melhor dizendo, tá? Ainda mais muito por conta também do retrospecto do São Paulo diante do Corinthians, que não é dos melhores, convenhamos, tá? Bom, falando um pouquinho sobre o retrospecto de ambos nesses últimos 5 jogos, são resultados bem parecidos, bem próximos, tá? Começando pelo Corinthians, o Corinthians nos 5 últimos jogos teve uma boa melhora, né, em relação ao seu futebol, em relação ao crescimento nos torneios, tá? Conseguiu 4 vitórias, um empate, foram 2 vitórias contra o Universitário, uma vitória contra o Atlético Mineiro, uma contra o América Mineiro, também que foi nos pênaltis, mas foi vitória, e um empate no último jogo contra o Bahia, tá? Já o São Paulo teve 3 vitórias, tá? Foram 2 contra o Palmeiras, uma contra o Santos, teve empate contra o Bragantino e o último jogo derrota para o Cuiabá, tá? Ambos os times fizeram partidas bem tenebrosas, tá? Essas duas últimas aí, tanto o São Paulo quanto o Cuiabá, em que perdeu, quanto também o Corinthians diante do Bahia. É bem verdade, acredito eu, e muitos de vocês, que a cabeça dos times não estavam no Campeonato Brasileiro, pelo menos nesse primeiro momento. Por mais que o Corinthians ainda brigue pelas últimas posições para ter um fôlego maior, o foco do Timão é na Copa do Brasil diante do São Paulo, com quem tem uma gigante vantagem, pessoal. Eu tenho que ressaltar aqui, historicamente, o Corinthians está bem na frente do São Paulo. Só para vocês terem uma noção, até aqui em mata-matas, foram 23 encontros, né, com 17 ocasiões em que o Timão, né, o que o Corinthians levou melhor, e as outras 6 o São Paulo levou a melhor. É basicamente parecido com o Palmeiras contra o São Paulo, tá? Corinthians levando vantagem em cima do São Paulo e São Paulo levando vantagem em cima do Palmeiras em relação aos dados, tá? E o que pega mais pro lado do Corinthians em termos positivos é que eles nunca ganharam do São Paulo, não, desculpa, nunca perderam do São Paulo na Neoquímica Arena, tá? Desde sua inauguração em 10 de maio de 2014, o time alvinegro ganhou foram 17 jogos com 10 vitórias e 7 empates. Se bem que o último jogo, pessoal, você, torcedor corintiano, tá? Vamos deixar o clubismo de lado. Você sabe que, de fato, São Paulo, nessa última partida que teve lá na Neoquímica Arena, foi bem prejudicado com uma arbitragem polêmica, tá? Mas, de fato, historicamente, o time leva muita vantagem contra o São Paulo em seu estádio, tá? Eles contam muito com o apoio da torcida, que lá realmente é um caldeirão, diga-se de passagem, tá? E o São Paulo não vem tendo muitos resultados positivos por lá, exceto em relação aos empates. Já o Corinthians no Morumbi vem conquistando alguns resultados ao longo dos anos ali, até que tranquilo. No ano passado, se eu não me engano, venceu o São Paulo no Morumbi por 2-0, então não tem tabu ali que o Corinthians não tenha conseguido quebrar contra o São Paulo. Então esse é um ponto de atenção que nós, torcedores são paulinos, temos que ter em relação ao Corinthians, total respeito e saber que lá na casa deles é bem complicado de ser batido, tá? Então vai ter que contar muito com a vontade de vencer o time do Corinthians, tá? A gente sabe que no aspecto técnico o Corinthians tem muito mais do que o São Paulo, todo mundo concorda. Individualmente eu considero as peças do Corinthians muito melhores do que o do São Paulo, onde há protagonistas, né? Como a gente tem a questão do Renato Augusto, a gente tem o Roger Guedes também, a gente tem o Cássio, que é um baita de um goleiro, acho que é o melhor goleiro do Brasil, galera, no momento. Eu considero ele e o Everton os melhores do Brasil no momento, e eu acho que o Cássio ainda está um pouquinho à frente, tudo porque já conquistou na sua carreira. Então são 3 jogadores ali que já vemos que são protagonistas no Corinthians, tá? Vale ressaltar que o Corinthians conseguiu as classificações, bem verdade, nos pênaltis, contando com uma excelente exibição do Cássio. Se não fosse o cara, logicamente o Corinthians não teria passado, porque o cara foi diferenciado nas últimas partidas, tá? E conta sim também com o Roger Guedes, que mesmo em meio às dificuldades do Corinthians ao longo da temporada, mesmo nos momentos turbulentos, foi um cara que teve seu papel de destaque no time, tá? E o Renato Augusto, quando tá 100%, não tem lesões, também é um cara perigosíssimo de se jogar contra, tá?
Do lado do São Paulo, pessoal, eu não vejo ninguém assim com protagonismo como os do Corinthians, tá? Eu vejo um São Paulo muito mais forte coletivamente, sim, do que o Corinthians, mas em peças individuais eu vejo o time do Corinthians muito mais à frente do que o São Paulo. Em algum momento, algum lance ou outro, pode sim definir uma partida, tá? O São Paulo conta com uma boa crescente, né, desde que o Dorival Júnior assumiu o time, isso é verdade, né? Deu uma cara, né, deu um esquema de jogo, deu ânimo para os caras, assim, e é tremendo ver assim, a forma como ele tem se comportado ali à frente do São Paulo, tá? A gente não conta, né, com jogadores de extrema qualidade, mas sim com jogadores comprometidos, né, que por vezes pode pecar uma técnica, mas na vontade e na entrega acabam sobrando, e isso é muito importante, tá? Falando um pouquinho sobre as escalações dos times, pelo que temos aqui de prévia, os dois times vão com força máxima para o jogo, tá? Bom, falando um pouquinho sobre a escalação do Corinthians, né? Segundo as manchetes esportivas, o Corinthians viria com Cássio no gol, padrão, né? O Fagner, Gil, Murilo na zaga, Fábio Santos na lateral esquerda, mais no meio os volantes Fausto Vera e Maicon, Renato Augusto mais à frente juntamente com o Adson, que provavelmente vai estar no lugar do Rojas, que é dúvida, ele saiu no último jogo contra o Bahia machucado, não sabe se vai jogar, provavelmente o Adson vai no seu lugar, e temos logo à frente Roger Guedes e Yuri Alberto. Já pelo lado do São Paulo temos o Rafinha que volta de viagem, né, da Alemanha, inclusive deve estar chegando nessa segunda-feira, não, já deve ter chegado em São Paulo, então temos Rafinha, Arboleda, Diego Costa, Caio Paulista, mais à frente Pablo Maia, Alisson, Rodrigo Nestor, Michel Araújo, Luciano e Calheri, molecada. São esses os prováveis times que entrarão em campo nessa terça-feira, numa partida que começa às 9h30 da noite. Tato, beleza, você falou bastante. Qual o seu palpite para o jogo? Galera, deixando o clubismo de lado, eu acho, ao meu ver, que as partidas... Eu triste falar isso, mas eu acho, né, uma percepção minha, eu acho que as partidas terminarão empatadas e elas irão para os pênaltis. Tá? Eu tô nervoso por falar isso, mas... cara, eu acho que vai dar empate tanto no Neoquímica Arena quanto também no Morumbi, tá? Eu quero estar errado, espero queimar a minha língua, mas eu acho que vai dar empate nas duas partidas e elas serão definidas nos pênaltis. E nos pênaltis, como muitos dizem que é uma loteria, muita sorte, talvez, eu acho que é difícil prever, tá? Se você levar em consideração ao caso combate do goleiro, ele cata muito mais do que o Rafael. Mas eu quero estar errado, eu quero sim que o São Paulo se classifique para a grande final, né, entre essas partidas, mas eu acho que vai ser uma partida definida nos pênaltis. E se for, espero que dê São Paulo com toda certeza, tá? Mas essa, pessoal, somente a minha humilde opinião diante das últimas exibições dos times, né? Então eu acho que vai ser duas partidas bem difíceis. Eu não vejo nenhum nem outro mais ou menos favorito. Eu acho que sim, o fator casa dá uma vantagem para ambos, mas assim como o Corinthians tem um protagonismo nos seus jogadores e o São Paulo tem um conjunto mais forte, isso acaba se equiparando, deixando equivalente e o jogo acaba ficando um pouco mais acirrado, tá? Essa é somente a minha humilde opinião, gostaria de saber muita opinião e o ponto de vista de todos vocês, por isso aproveite o campo dos comentários para falar o que vocês acham, quem que vai se classificar, quem que não vai, enfim. Aproveite o campo dos comentários, é super muito importante, deixe seu like, se inscreva, me siga nas outras redes sociais, é super importante também, me ajuda demais e é 0800, não custa nada. Vou ficando por aqui, forte abraço, até mais e valeu!